Mateus 23, a partir do 1. Existe aquele famoso ditado que diz, né? Faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço. Isso aí é típico fariseu, e Jesus ensinou isso aqui. Ele disse que as pessoas deveriam praticar tudo que os fariseus, os escribas falavam. Porque eles liam a lei, a Torá, os 5 primeiros livros da Bíblia, Gênesis, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômios. E o que estava ali era verdade, mas eles não praticavam. Então eles liam, falavam da Torá, mas na hora de praticar aquilo que estava ali, eles não praticavam. Então, é o velho ditado: faça o que eu digo, o que eu estou dizendo, mas fazer o que eu faço, não faça. Isso aí é a maior hipocrisia que existe. Porque o homem ele tem que ser visto pelo exemplo, não pelo que ele fala, mas pelo que ele pratica. Primeiro a prática e depois a fala. Porque a prática é quem vai dizer o tipo de pessoa que ele é, o que ele pratica, o que ele faz em obras. E Jesus ensinou isto. Os fariseus gostavam de ser visto pelos homens. Mas Jesus dizia assim, eles amavam ser vistos pelos homens e de ser saudado nas praças, né? Ser conhecido. Mas Jesus ensinou o quê? As nossas boas obras deveriam glorificar a Deus. Um verdadeiro filho e uma verdadeira pessoa, ele pensa em glorificar a quem? A Deus. O que ele pratica é para glorificar a Deus, não para ele ser visto. Jamais ele pode ser visto. Quem deve ser visto é Deus. Glorifique ao vosso Pai que está no céu. Jesus diz assim, que as vossas obras glorifiquem o Pai que está no céu. Então, para glorificar a Deus, não ser visto por nenhum homem. Então assim, a lei foi dada a Moisés, depois Moisés passou para Josué, Josué passou para os anciãos, a lei depois foi dada aos profetas, os profetas vinham, Deus dava a sua palavra a ele, depois os escribas e fariseus se apossaram disto. E ao se apossar, aí Jesus vai e diz assim, diz, olha, na cadeira de Moisés estão os escribas e fariseus, estão assentados. Então aquilo que eu falei semana passada, existem 2 tipos de pessoas. Aqueles que têm poder para fazer algo e não fazem, são malévolos. E aqueles que não têm poder para fazer. Só que os escribas e fariseus tinham o poder para fazer o que era certo, o que era correto, porque eles estavam com a lei na mão para poder pegar aquela lei e praticar aquilo, e outras pessoas seguirem o exemplo deles e irem para o céu. Mas o que era que eles faziam? Eles pegavam só a letra, transmitiam para o povo e não praticavam aquilo. Jesus, em outra passagem, vai dizer assim, eles nem entram e nem deixam os outros entrar. Então tem aqueles tipos de pessoas assim, que ficam na porta, nem entra e nem deixa os outros entrar. Aí são pessoas malévolas, São maus as pessoas que fazem isto. Porque eles têm a oportunidade de entrar primeiro e de deixar os outros entrar. E abrir a porta para os outros. Mas fica na porta. Aqui não passa. Nem eu entro e nem você entra. Jesus, ele veio para fazer com que as pessoas entrem. Mas aí os escribas e fariseus, a religião, nem entra e nem deixa os outros entrarem. Então veja, a religião é assim. Jesus está ensinando aqui que a religião falsa, porque existe religião verdadeira e existe religião falsa. A Bíblia fala sobre a religião verdadeira. A Bíblia diz lá em Tiago 1,27, diz assim, se alguém entre vós cuida de ser religioso e não refreia a sua língua, antes engana o seu coração e a religião desse é vã. A religião pura e imaculada para com Deus e Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e guardar-se incontaminado do mundo. Então existe a religião verdadeira, existe. Quais eram as pessoas mais atribuladas que existiam naquela época? Eram os órfãos e as viúvas, as pessoas que passavam mais necessidades na vida, naquela época de Jesus. Hoje não, uma viúva não passa necessidade não, porque quando morre já tem um salário para ela ali.
Certo? Mas naquela época, os órfãos, pessoas que não tinham nem pai nem mãe, sofria. Às vezes tinha que mendigar para ter o alimento. As viúvas eram que sofriam, porque quem sustentava a casa era o pai de família. Se o pai de família morresse, aquela viúva ficava míngua. Então Jesus ensinou, olha, se a pessoa quisesse praticar a religião pura, imaculada, era ajudar a esses aqui, ó, os necessitados, aqueles que estão passando apertos, tribulações, e se manter incontaminado do mundo. Isto é a religião verdadeira. Mas hoje o que se tem no mundo é um mundo de religião falsa. E a religião falsa, ela dá duas coisas ao ser humano. Ela dá asas para elevar e fardo para afundar. E o que aconteceu com os fariseus? Os escribas e fariseus. Eles agora tinham asas para se elevar, para se achar grande, para ser saudado nas praças, para ser reconhecido pelos homens, para se tornar grandes diante da sociedade. Tinha asas. Queria subir. E queria dar fardos pesados para as pessoas. Então a religião, ela dá asas para o homem e dá fardos pesados para arrastar ele para o inferno. É isso que a religião faz. Mas a religião verdadeira, daqueles que se mantêm incontaminados, daqueles que ajudam os outros, não é que a religião vai salvar ninguém. Quem salva é Jesus Cristo. Pela graça sois salvos por meio da fé, isto não vem de vós, é dom de Deus. Esta é a regra áurea da salvação. Mas se alguém diz ter religião, e não faz isso aqui que Tiago diz assim, a sua religião é vã. Se alguém diz ter religião, mas não refreia a língua, é fofoqueiro, então a sua religião é vã. Mas aí você tem aqui a classe de fariseus. Fazem todas as obras a fim de serem vistos pelos homens, pois trazem largos filactérios e alargam as franjas das suas vestes. Sabe, lá na lei era assim. A Bíblia diz assim, lá em Êxodo, lá em Deuteronômio, diz assim, que quando eles deveriam carregar os mandamentos nas roupas, colocar franjas com o nome dos mandamentos ali, para que as pessoas, eles andando, ensinassem para os outros, para os mais novos. Então os fariseus colocavam também as franjas, os mandamentos de Deus aqui, e era uma coisa bem feita naquela roupa deles, só carregava na roupa os mandamentos, mas não carregava no coração. Não adianta nada. Mas fazia o que estava lá na lei, dizia, carregando as franjas, fazia franjas nas roupas aqui, colocava filactérios, os pergaminhos aqui, e para as pessoas verem. Vamos dizer ali estivesse o primeiro mandamento. Não terás outros deuses diante de mim, não farás para ti imagem de escultura. Estava ali ensinando para ensinar para os outros. Quer dizer, ensinando, andando, falando, conversando. De qualquer maneira, deveria ensinar. Mas primeiro deveria praticar. Mas ele só mostrava aquilo por fora. Carregava os mandamentos na roupa, mas não carregava no coração. O que adianta? Nada. Não adianta nada. Carregaram uma mensagem de Cristo na camisa, mas se ela não estiver lá dentro, não vale de nada. Na época das cruzadas tinha um povo que defendia Jerusalém, chamado os Cavaleiros Templários. Não sei se vocês já ouviram falar. Se você botar lá na internet os Cavaleiros Templários, você vai ver. As roupas deles eram assim, um Cavaleiro Templário era o seguinte, ele não podia casar, ele tinha que ser puro, ele tinha que defender Jerusalém, defender o Santo Sepulcro, porque foi assim, ó, Jesus morreu, foi sepultado lá, ressuscitou, mas aquele sepulcro se tornou um local de idolatria. Então as pessoas viajavam de outros lugares para ir visitar o Santo Sepulcro em Jerusalém. Imagina se tivessem encontrado o corpo de Jesus ali. Por isso que Deus faz tudo perfeito. Morreu e ressuscitou. Não ficou nada ali dele. Foi para o céu. Glorificado. Mas ali o Santo Sepulcro ficou um local de idolatria. Então os Cavaleiros Templários, essa ordem, defendia o Santo Sepulcro. Defendia Jerusalém. Porque eles entendiam que Jerusalém era o local de apagar os pecados. Ora, o local de apagar os pecados é em Cristo. Pode ser lá no chiqueiro de porco. Se ajoelhar, apaga teus pecados ali. Não é em Jerusalém. Mas eles ensinaram que Jerusalém era o local de apagar os pecados. De encontrar a paz, de encontrar o perdão no Santo Sepulcro. Se tornou um local de romaria. Então as pessoas iam de outros locais para lá. Então aquela ordem defendia Jerusalém.
Saladino iria atacar Jerusalém, porque os cavaleiros templários atacaram uma caravana de muçulmanos de Saladino. Saladino não gostou. Saladino tinha feito um acordo com Balduíno que não atacaria Jerusalém, mas ele cruzou o Jordão com 20 mil homens para atacar Jerusalém por causa disso. Então disseram assim, nós não podemos lutar com Saladino, porque ele vem com 20 mil homens. Mas os cavaleiros templários disseram assim, o exército de Deus que carrega a sua cruz jamais pode ser derrotado. Ora, eles achavam que por carregar aquela cruz na roupa deles, iriam vencer. Mas foram derrotados e Saladino, muçulmano, tomou Jerusalém. E antes deles irem para a guerra, alguém avisou, não vá, Saladino, o local que ele está é perto da água e vocês não têm água suficiente. Não vá, mas eles quiseram ouvir, o exército de Deus que carrega a sua cruz jamais pode ser derrotado. Pode não? Carregar a cruz na camisa não te dá vitória. Carregar a cruz no coração te dá vitória. Carregar o calvário no coração te dá vitória. Carregar a Cristo no coração te dá vitória. Agora na camisa não. Então os fariseus faziam isso aí. Era mandamento por todos os lados. Chegaram longa as franjas. Mas não valia de nada. Jesus disse, ó, alargam as franjas das suas vestes. E amam os primeiros lugares nas ceias e as primeiras cadeiras na sinagoga. Eles amavam a glória dos homens, a glória desta terra. Eles amavam as coisas daqui. Se o arrebatamento está tão perto, por que as pessoas estão correndo atrás das coisas daqui? Aí olha só. Naquela época era assim. Os primeiros assentos eram dados às pessoas mais importantes. Mais importantes para a sociedade. Quando tinha uma festa, alguma coisa, e o anfitrião daquele evento, os fariseus e os escribas, quando ia, eles gostavam de sentar perto do anfitrião. Gostavam de sentar mesmo na frente, porque lá naquela época era assim, as primeiras cadeiras eram dadas às pessoas mais importantes. As últimas cadeiras eram dadas aos meninos e às pessoas sem importância. Mas quando eles iam, as primeiras cadeiras tinham que ser deles. Porque eles amavam isso, eles gostavam disso, de ser vistos pelos homens. Ou amam os primeiros lugares nas ceias e as primeiras cadeiras na sinagoga. Porque ama ser visto pelos homens, querem ser vistos pelos homens. Ora, esse é o primeiro sinal que a pessoa não é cristão. É quando ele ama ser visto pelo mundo, pelos homens. Não. Está longe de Cristo, está longe, longe, longe. E as saudações nas praças e serem chamados pelos homens de Rabi. Mas gostava de ser chamado de mestre. Gostava demais. Os mestres, as pessoas gostam de ser chamadas de mestre. Às vezes nem mestre é, mas gostam de ser chamados. Porque mestre não é o que sabe mais, mestre é aquele que sabe ensinar. Que sabe transmitir, que sabe passar a coisa para que a pessoa compreenda. Não é aquele que sabe mais. Mas eles gostavam de ser chamados de mestre e gostavam de ser chamados de pai. Ora, esta expressão jamais poderia ser dada a eles. Porque essa expressão só aparece uma vez na Bíblia, o homem chamando o outro de pai. Eliseu chamando Elias de pai, numa forma de respeito. Meu pai, carros e cavaleiros de Israel. Uma forma de respeitar o profeta. Mas eles queriam que aquela saudação que Eliseu fez para Elias fosse para eles. E se tem pastor que não gosta de ser chamado de irmão, não. Tem que ser chamado de pastor ou reverendo. Ora, aí Jesus vai dizer, todos são irmãos. É porque não vive Bíblia, gente. Você tem que me chamar de pastor, não pode me chamar de irmão, pode me chamar de beg, pode me chamar pelo meu nome. Mas eles queriam aquela expressão para ele. Meu pai, que as pessoas querem. Meu pai. Onde só é a expressão uma vez, Eliseu chamando Elias. Mas eles queriam aquela expressão para eles. Aí Jesus disse, olha. E a ninguém na terra chamei de vosso pai, porque um só é o vosso pai, ao qual está no céu. Nem vos chameis mestre, porque um só é o vosso mestre, que é Cristo. Vós, porém, não sejais chamado Rabi, porque um só é o vosso mestre, é saber Cristo. E todos vós sois irmãos. Está dizendo, e todos vós sois irmãos. Então chamar de irmão é a melhor saudação que existe. É a maior de todas que Cristo disse. Porque ninguém chama ele de mestre, só tem um que é mestre, que é Cristo. Chamar de irmão é o suficiente, é a maior de todas as saudações, porque todos vós sois irmãos.
E a ninguém chameis de pai, porque um só é o vosso pai que está no céu. Sabe o que a palavra papa quer dizer? Papa que vem do latim pater patrum, quer dizer assim, pai dos pais. Ora, Jesus diz, a ninguém chameis de pai. Sabe quando a pessoa está dizendo assim, papa, ele está dizendo pai dos pais. Ele está dizendo que ele é pai meu, eu sou pai, não sou. Então ele é pai dos pais e é pai seu também. Não. Nós só temos um pai. E esse é Deus. Amém. Nenhum outro. Nós temos o nosso pai físico, que a gente chama de pai, porque fomos gerados por ele. Mas quando se trata da relação espiritual, só temos um. E este é Deus. Você nunca pode chamar outro homem de pai na relação espiritual. Que Jesus deixou claro isto. Então quando ele botou assim, papa, ele está dizendo, eu sou pater patrum, eu sou o pai dos pais. Quem é o pai dos pais? Deus. E a ninguém chameis de pai. Nem vos chameis de mestre, porque um só é o vosso mestre, que é o Cristo. Quem é o nosso mestre? Cristo. Amém. A Bíblia diz assim, e todos serão ensinados por Deus, por Cristo. Quem nos ensina? Cristo. Mas existe tanto espírito desgraçado no mundo, sabe? Demoníaco. Trazendo coisas falsas. E aí traz saudações falsas também. Não, mas isso não tem nada não. E aí tem até um espírito ruim fazendo assim, querendo fazer com que a mensagem seja maior do que a Bíblia. Ora, gente, não existe nada maior do que a Bíblia, nada. O próprio profeta William Branham disse assim, não há nada maior que essa Bíblia. Esta Bíblia e nada mais. Amém. Essa mensagem não é maior que a Bíblia, não é igual à Bíblia. A Bíblia está acima de tudo. Agora, se eu não entender uma coisa aqui, o profeta me revela aqui. E eu compreendo. Agora, dizer que é maior ou igual está errado. É espírito enganoso. É espírito demoníaco. Se pegar todos os parágrafos do profeta lembrando falando da Bíblia, ele vai dizer, é a Bíblia e nada mais. Mas é isso. Este é o mundo que nós viveríamos, dessa forma. Se o pai dos pais, né, que ele disse que tá doente, né, próximo da morte. Quantas pessoas dentro da mensagem chegaram e disseram, este é o último Papa. Para se crescer, para dizer que tem revelação, para dizer que sabe das coisas. Para que dizer isto? Você não sabe quando é as últimas coisas, você não sabe. Ninguém pode bater martelo em nada e dizer, isso é o último, isso é o último, isso é o último. Só a Bíblia pode bater o martelo e dizer as coisas. Donald Trump ganhou, aí já surgiu um monte de gente dizendo, ó, Donald Trump, Donald quer dizer Daniel, e Trump quer dizer trombeta. Então, Donald Trump é o Daniel da trombeta do juiz final. Tem gente dizendo isso, gente. Eu sei se esse mundo vai existir mais 50, 100 anos ou 200 anos, eu não sei. Ao invés de falar isso, esteja preparado para o grande dia. Não vai falar essas coisas, não. Esteja preparado para o grande dia que você entra. Agora eu sei quando é que esse mundo vai terminar. Eu sei se esse é o último, se isso é uma trombeta. Mas isso é para se aparecer. Teve outro dizendo que disse que o Papa ia morrer. Eu disse que o Papa ia morrer. Olha, o Papa está doente. É fácil dizer, só aparece um monte de gente para falar coisas, sabe? Quando você já vê a coisa acontecendo em evidência, aí aparece um monte de gente para dizer, isso aqui. São tudo fachudo. Isso é só para ganhar ibope, porque hoje visualizações, para tornar uma pessoa famosa, é só ele ali mostrar um vídeo que ele foi honesto, a pessoa se torna famosa. Como se a honestidade fosse algo que te torna famoso. Ora, honestidade é para você ter, é uma coisa natural. É uma coisa que você aprende no dia a dia. Vocês estão entendendo? Então, como aquilo? Honestidade é algo que você aprende no dia a dia. Você já nasce desonesto. Quando você nasce, você já nasce desonesto. Porque uma criança, às vezes, vai na casa do outro lá, pega o brinquedinho do outro e traz para casa. Por quê? Ele não entende. Precisa se ensinar para ele que a honestidade. Porque ele já nasce desonesto devido à queda. Mas a honestidade é uma coisa que você aprende.
Aí o camarada pegou o carro dele, levou numa autorizada, que o carro estava com problema no câmbio. Chegou lá a autorizada, era uma Hilux, aí a autorizada disse, olha, seu carro aqui está com problema sério, vai gastar 60 mil reais para ajeitar. Aí ele resolveu levar em outro mecânico. Quando chegou lá, o outro mecânico disse, não, eu faço isso aqui por 10. Aí o cara ficou doido, disse, por 10? Era 60 mil, por 10 mil, aí o mecânico foi e disse, não, eu faço por 10 reais. A única coisa que precisa desse carro aqui é só um fusível queimado. Que vale 10 reais. Só isso e mais nada. Mas ali ia pagar 60 mil, a desonestidade. Aí a Bíblia diz assim, ó, tudo que é conseguido com a desonestidade, se acabará. 60 mil, 10 reais. E o cara fez o vídeo para mostrar. Vou mostrar o carro funcionando aqui agora. Botou o fusível e funcionou. Mas era 60 mil na autorizada, Vinícius. 60 mil. E aqui, 10 reais. Desonesto. Então existe muita gente desonesta no mundo. Eles só falam as coisas quando as coisas estão acontecendo, para dizer que eles são poderosos, que eles têm relacionamento com Deus. Deixe de ser desonesto. Você não tem relacionamento com Deus. Seja honesto, você não tem, você não tem. Faz aquilo que a Bíblia manda e pronto. Não precisa dizer além do que está na Bíblia. A Bíblia ensina assim, pronto, tá bom. Não precisa depois que está acontecendo já as coisas, eu começar a dizer, vai acontecer isso, vai acontecer aquilo, a evidência sendo clara. Então, Jesus ensinou assim, Jesus ensinou. O maior dentre vós será o vosso servo, e o que a si mesmo se exaltar será humilhado, e o que mesmo se humilhar, e o mesmo que se humilhar, e o que a si mesmo se humilhar será exaltado. O humilhado, o exaltado será humilhado, e o humilhado será exaltado. Homens grandes, fariseus, conhecidos, com cumprimentos as pessoas cumprimentam eles nas praças, são conhecidas nos primeiros lugares. É como quando morre um grandão desse aí vem gente de todo canto, e os famosos vão lá, e vão carregar o caixão, e o cara agonizando no inferno, a alma, e ali, tudo bem bonito, tudo bem feito, e as homenagens grandes. Para quê? Se viveu uma vida aqui, que não condiz com as Escrituras, para que tudo isso? Não vale nada. Então a religião eleva os homens, a religião falsa eleva os homens, dá asa a eles se acham grandes, e também dá peso. Ou seja, a religião dá um peso, o peso que faz afundar. A religião falsa, porque a religião verdadeira é refrear a língua, ajudar os órfãos, os necessitados e se manter incontaminado do mundo. Essa é a religião verdadeira. Mas a falsa está cheia de religião falsa, de homens elevados, mas também afundados. Vamos ficar de pé. Pai, tua palavra é a verdade. Que o Senhor nos ensine com isto. Nós não queremos nem se elevar e nem afundar. Não. Queremos permanecer com é melhor se humilhar. É melhor se humilhar do que se elevar, porque depois será afundado. Então é melhor se humilhar aqui para ser exaltado um dia. Sei que o Senhor sabe todas as coisas. Então que o Senhor nos ensine. Que o Senhor nos ajude. Que o Senhor nos ajude a ser humildes. Os humildes de coração, estes verão a Deus. O Senhor garantiu. E que tudo que nós fizermos não seja para ser visto, mas para glorificar a Deus. Não queremos ser vistos pelos homens. Queremos glorificar a Deus com obras que agrade a Ti. Que o Senhor abençoe cada um de nós. Que o Senhor nos ajude. Que o Senhor, se houver amanhã, dê força, coragem, ânimo e fé para continuar. Tenha misericórdia de cada um de nós. E abençoe cada um, dê um sono reparador, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Deus abençoe a todos.